Senhor Deus eterno, Pai querido, agradecemos porque o Senhor nos deu o dom da vida, porque a tua misericórdia dura para sempre, e nós queremos estar sempre ao teu lado. Queremos aprender mais sobre tudo aquilo que o Senhor nos contou para que nós soubéssemos. Humildemente, peço a presença do teu Santo Espírito, para que estejamos aqui orando, estudando, sentindo a presença daquele que o Senhor enviou. Pedimos e agradecemos em teu nome. Amém. Amém. Muito bem, maninho. Então nós vamos estudar aí hoje sobre capítulo 1 de fato, né? Que lá foi só uma introdução, falamos aí que era uma, né, que o próprio livro de Daniel é um acontecimento profético, né? O próprio fato de Daniel ter nascido, ter sido levado como eunuco, era a concretização de um fato que tinha sido predito há mais de 100 anos anteriormente, porque o rei que ia morrer falou que não queria e depois fez besteira. Né? Aí vem aquela parte importante. Deus falou que você vai morrer e ele falou que tá tudo certo. Mano, tá tudo certo, cara. Tá tudo bem. É Nós louco, estamos né? nesse Fala aí, ó. mundo de passagem, cara. Né? Ficar querendo se apegar a isso aqui enfim. Muito embora ele fosse rei, eu entendo, tinha regalias que com certeza talvez nós nunca imaginássemos, mas o que é mais 15, 10 anos aqui, como Deus prometeu para ele que daria mais 15 anos, e perder a vida eterna, né? Então vamos lá. É, Estamos acostumados a ver o mais forte sempre vencendo o mais fraco. Seja numa briga, no colégio, numa partida de futebol ou na corrida do predador em busca da caça. Tipo, acho que é pega-pega, ele quis dizer aqui, né? O mais forte sempre vence, embora o mais forte nem seja sempre o melhor. Parece ser uma lei da vida, porém em alguns momentos essa lei é contrariada, quando o fraco vence o forte e o menor suplanta o maior. Você pode então perguntar, como é que isso é possível? Não sabemos todas as respostas, mas ao estudarmos o livro de Daniel, fica muito claro que aqueles que confiam em Deus sempre vencem no final, mesmo em menor número ou em aparente desvantagem. Então, agora sim, né, vamos pegar lá o livro, o capítulo 1, verso 1. De novo, a parte da profecia do capítulo 1 é basicamente o cumprimento do que estava acontecendo ali, mas nós vamos ler aí o capítulo 1 de Daniel. Então, o que que diz aí? No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. Muito bem. Nabucodonosor é o grande rei da história da Babilônia. E você não precisa querer achar que isso é algo da Bíblia, né? Porque tem gente que fala, isso é coisa da Bíblia, não existiu. Não, na verdade, Nabucodonosor ele é histórico, né? Então, quando você pega, por exemplo, aqui, ó, a Wikipedia, você pega a história de Nabucodonosor aqui, né, e fala sobre Nabucodonosor, fala da biografia dele, né? Fala que em alguns momentos, inclusive o filho dele também, foi encontrado vários trechos sobre a dinastia dele, sobre o que ele fez, né? Então, enfim, você tem aí você tem aí uma gama de coisas que fora da Bíblia que validam a existência, né, o rei Nabucodonosor. Tá? Então, não é só simplesmente a Bíblia que fala sobre isso. Tá? Então, vamos lá.
Desde o início do livro, vemos a marcha do grande conflito entre o bem e o mal, entre o culto pagão e a adoração ao verdadeiro Deus. Logo no primeiro verso, duas cidades se destacam: Jerusalém, capital do povo de Deus, e Babilônia, capital idólatra, que representa a sede do poder que se opõe a Deus. De fato, estas duas cidades são mencionadas em toda a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, e podemos ver a intensa luta entre a luz e as trevas. Babilônia foi também usada como o símbolo de pecado. Então, quando a Bíblia vai falar sobre pecado, ela usa símbolos, né, sobre os filhos do pecado, sobre o mal. Ela não fala toda hora sobre Satanás, às vezes ela fala, tipo, Babilônia. Por que a Babilônia? Ou o Egito. Por que ela fala do Babilônia e Egito? Porque eram povos que eram exatamente contrários ao povo de Deus. Né? Pega aí Gênesis 4:17, por exemplo. Gênesis 4:17. O que diz lá? Deixa eu ver, peraí, calma aí. 4:17, Léo? Uhum. 4:17, cadê? Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome do seu filho Enoque. Muito bem. Olha só, isso é uma introdução. Lê o capítulo 10:10. Então a gente sabe que veio de Caim, Enoque, né? E ele fez uma cidade. Então lê o 10:10 agora pra gente. Este é o registro da descendência de Sem, Cã e Jafé, filhos de Noé. Os filhos deles nasceram depois do dilúvio. O capítulo 10:10, Gênesis 10:10. Não, peraí, não. Não, eu li 10:1, desculpa. 10:10. No início, o seu reino abrangia Babel, Ereque, Acade e Calené, na terra de Sinear. Muito bem. Babel. Olha só. Babel. Se você pega aqui, ó, as descendências de Noé. Aí você pega Sem, Cão, Jafé, não sei o que, lá, 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 lá. Aí você vai descendo, 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 é poderoso caçador diante de Deus, tudo mais. E o seu reino foi Babel, ou seja, ele criou uma cidade de Babel. Quando você pega aqui, quem foi que criou essa cidade chamada Babel, né? Foi uma pessoa chamada Nimrod. Nimrod foi uma pessoa abertamente contra Deus. Enrod o nome. Nimrod, está no verso 9 aí, ó. Nimrod. Tá, tô Nimrod. vendo aqui. Inclusive, ele era uma pessoa má, ditatorial, e que depois ele fez grandes coisas de batalha e tudo mais contra o povo de Deus, e que depois os idólatras chamavam ele que ele era um deus. Caramba. E, como diz aqui, ele fundou a cidade de Babel. Babel vem de Babilônia. Babilônia vem de Babel. A Babilônia vem de Babel. Por quê? Se você ler o capítulo 11, qual que é o capítulo 11 aqui, ó? Qual que é o título do capítulo 11? A Torre de Babel. Tá vendo? Foi esse pessoal que falou assim, ó, vamos fazer uma torre pra gente, se Deus quiser matar todo mundo de novo no dilúvio, a gente vai fazer essa torre muito alta e vamos sobreviver. Foram essas pessoas. Tá? Então, Babel, ela foi o início da cidade de Babilônia. Então, este era o povo que ia contra o pessoal de Canaã, que era o pessoal, né, de Israel, que depois virou Salém, tá? Porque Jerusalém, na verdade, o nome era Jebus-Salém, porque eram duas cidades, uma chamava Salém, rei de Salém, tá? Inclusive fala quando Abraão foi dar, a Melquisedeque o dízimo, ele foi
ele foi dar para Melquisedeque o dízimo, e ele era rei de Salém. Pega aí 14, Gênesis 14, 18. Então, Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Muito bem. Então você está falando, tá vendo aqui, ó, teve um que criou uma cidade que era contra Deus, que negou a Deus, que inclusive quis fazer uma torre muito alta, que fez uma cidade chamada Babel, e esses caras eram contra os que seguiam a Deus, e aqueles que seguiam a Deus viviam numa outra cidade, em um outro lugar chamado Salém. Então aqui, nesse caso, você tem Babel contra Salém, entre aspas. Né? Mas aí você tem, depois de um tempo, que você tem o Egito se forma, ganha força, não sei o que, Babel copia algumas coisas também, e ela vira Babilônia, né? Babilônia, Babel, cidade do Babel. E Jerusalém, depois que tem uma invasão, os jebuseus, eles criam uma cidade do lado de Salém, e eles criam a capital que se chama Jerusalém. Então, no fim, você teve Jerusalém contra a Babilônia. Jerusalém, né, que depois o povo de Deus voltou, né, que eles saíram, né, eles foram espalhados e depois eles voltaram, né, eles saíram com Jacó da terra deles, foram para o Egito, depois eles voltaram para a terra deles. Então aí eles voltaram lá para a região de Israel, Jerusalém, enfim, né, Israel na verdade era o nome do povo. Então você tem aí uma demonstração do como é que foi o começo. Isso está em Gênesis, tá? Primeiro livro da Bíblia, do comecinho da nossa história. Vamos lá para Apocalipse 14. Agora vamos lá para Apocalipse 14. Agora vamos para o último livro da Bíblia. Ô, Léo, surgiu uma dúvida no meio, a gente falou de Enoque. Antes de a gente iniciar nosso Daniel, eu ouvi falar na internet alguns relatos, o pessoal fala, o livro de Enoque, as cartas de Enoque, realmente existiu, ou é... Não, existe, sim, mas não foi incluso na versão da Bíblia que nós temos hoje, que era a Bíblia que foi, que nós aceitamos que é a Bíblia, entre aspas, né, é a Bíblia inspirada. Porque tem alguns livros na Bíblia, não sei se você lembra, quando a gente fez lá o estudo sobre a Bíblia, o primeiro estudo daquele anterior, mandei um vídeo para você falando qual que é a certa, a Bíblia católica ou a Bíblia protestante, que ele explicou, a questão não é estar certo ou estar errado, né? A questão é que a Bíblia católica, ela coloca alguns livros, ela inseriu alguns livros, ela colocou alguns livros, porque ela entendeu que aquilo era inspirado. E o livro de Enoque é um deles, entende? Aí você tem primeira e segunda Macabeus, você tem o Daniel, eles colocam alguns capítulos a mais, aí você tem, enfim, você tem outras, o livro dos Cânticos, não Cantares, o livro dos Cânticos. Então você tem outros livros que nós entendemos que são livros que são chamados de apócrifos. Tá? O que é apócrifos? Após é depois, né? Ou seja, depois do que foi dito que era santo, colocaram esses caras aí também. E tem gente que lê isso. Entendi. Entendeu? Beleza. Tá? Então, Apocalipse 14, ó, 14 e 18 ali, deixa eu ver. Deixa eu 18? ver. Deixa eu ver se, teoricamente... mas não tá no... Ah, tá. Não é 14 e 18, não. Tá errado aqui. É 14 e 8. Lê aí pra gente. 8, Tá vamos errado lá. ali. Um segundo anjo o seguiu, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez todas as nações beberem do vinho
da fúria da sua prostituição. Muito bem, mais uma vez falando de Babilônia, né? Sim, Caiu a grande Babilônia, ou seja, o grande inimigo de Deus no fim, né? Apocalipse caindo, né? 21, vamos lá agora para o capítulo 21, o penúltimo livro da Bíblia, 2 e 3. e a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: Agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Tá vendo? Então, olha só, e aí fala que caiu a Babilônia e Jerusalém triunfou. Então ele faz esse paralelo entre, ó, Babilônia, né, e Jerusalém. Jerusalém como o povo, o centro, a capital daqueles que amam a Deus, e Babilônia, a capital daqueles que não amam a Deus, que são contra. Lembrando que Babel, o nome Babel significa confusão, mistura, tá? Então, quando você fala de Babilônia, você está falando aí de um centro multicultural ou politeísta, que tinha muitas misturas ali, tá? Beleza. O que Deus permitiu que Nabucodonosor fizesse ao povo de Daniel? Ao povo, desculpa, o povo de Daniel? Também o povo de Daniel. Vamos lá. Daniel 1 e 2. Vamos lá voltar agora, realmente, de fato, ler aí o Daniel. Vamos lá. No terceiro Vamos ano do fazer o reino. seguinte, cara. Vamos fazer o seguinte. A gente vai ler todo o capítulo 1 e depois a gente volta aqui, porque eu acho que vai ser digamos assim, proveitoso, tá? Beleza. Valeu o inteiro, então. Do 1 ao Isso, 20, 1 ao 21. isso. Fechou. Vamos lá. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos seus utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do seu Deus na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse algum dos seus israelitas para a família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir o palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso, passariam a servir o rei. Entre estes estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Baltesazar, e Ananias, Sadraque, e Misael, Mesaque, e Azarias, Abed-nego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel, e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misaías e Azarias. Peço-lhes que façam uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada, além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a bebida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias,
Eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designado em um lugar disso lhe dava os vegetais. A esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e sonho. Ao final do tempo, estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles, e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez pergunta sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o reino. Daniel permaneceu ali até o primeiro ano do rei Ciro. Tá bom, vamos lá. Agora que você já tem o panorama inteiro, vamos dar uma olhadinha aqui, né? Então, o que Deus permitiu que Nabucodonosor fizesse ao povo de Israel, né? O cativeiro babilônico é uma prova de que o Senhor controla os acontecimentos na história e dirige o seu povo. Era sua intenção que os judeus fossem escravizados pelos babilônicos, no caso, os caldeus, né? Para abrir os olhos para as consequências da sua rebelião, de modo a poder futuramente conduzi-los a um estilo de vida melhor. Várias advertências tinham sido dadas denunciando os pecados deles, mas nenhuma reforma foi vista. Deus, então, para cumprir seus propósitos e salvar seu povo, permitiu o cativeiro entregando-os a Nabucodonosor. Então, lembra daquela profecia que a gente leu lá do rei, né? Ele falou: ó, seu filho vai ser levado. Mas aquilo não foi a única coisa, obviamente. Deus constantemente estava falando: meu, se arrepende, porque talvez eu me arrependa do que eu falei. Quando a gente fala que Deus se arrependeu, não é que Deus, eu fiz uma besteira, deixa eu corrigir. Não. Eu falo assim, ó, eu vou fazer isso, mas se alguém, né, se alguma coisa mudar, beleza, então eu vou mudar também. Então eu estou me arrependendo do que eu falei, entre aspas, não de o arrependimento não é de porque eu fiz coisa errada, o arrependimento é de voltar atrás. Entende? Entendi. Então, assim, e aí Deus fez várias advertências para eles, né? Vamos pegar ali a Isaías 39. Isaías 39, 6 e 7. Vamos lá. Um dia, tudo o que há em seu palácio, bem como tudo que seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor. E alguns de seus próprios descendentes serão levados, e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Olha só, mais uma vez Deus falando aqui, olha, meu, vão ser levados, presta atenção, eles vão ser eunucos, né? Caso você não saiba, eunuco era aquelas pessoas que tinha o bilolo cortado, né? E para poder viver no meio do rei, do rei lá e não ter, entre aspas, a possibilidade dele corromper ou realmente estuprar ou fazer sexo com o pessoal dali da realeza para estragar a linhagem pura. Entendeu? Léo, Oi. então, eu já ouvi essa frase eunuco antes na Bíblia. Se refere a essa pessoa que é Sim, que é capado, capada. é capada. Exatamente. Entendi. Tá? Na grande maioria das vezes, os eunucos são assim. É por isso que, por exemplo, que você lê a história inteira de Daniel e seus amigos e não fala que ele era casado, que ele tinha filho, que ele tinha família. Entendi. Entende? Entendi. Você não tem acesso, não, você pode ler o livro inteiro de Daniel, as referências dele. Não diz que, Daniel e sua família. Não, eu não tinha família. Não tinha como, né? Entendeu? Entendi. Então, assim, Daniel foi levado
né? Legal, levou cativo e deu sorte. Não, não deu sorte, né? Não deu sorte. Na verdade, ele pagou com a própria pele ali, entendeu? Então, ó quem chegou aí, viu? E aí, mano? Ô, Leozinho, boa noite, boa noite. Desculpa Boa aí. noite, boa noite, Dinei, Não, beleza? desculpa nada. Você terminou mais cedo lá ou... Não, eu fiquei esperando até 8 horas ele aparecer, daí ele não apareceu, daí eu fui comer, daí eu falei, deixa eu jantar um pouquinho, daí Beleza, eu venho beleza, aqui. beleza. Mas ele Beleza. não apareceu, mas tudo bem. Tudo bem. Estamos aqui. Então, Boa. Mas tá tranquilo. aí, então, diz aqui, né? Então, Deus já tinha avisado eles lá em Isaías, né? Vamos lá, Jeremias, um pouquinho mais para frente ali, Jeremias 25:11. Vamos ver Deus avisando também ali sobre isso. Jeremias 25:11. Vamos dar uma olhadinha. Toda esta terra se tornará uma ruína desolada, e essas nações estarão sujeitas ao rei da Babilônia durante 70 anos. Olha só, presta atenção. Deus já estava falando antes que a coisa acontecesse, de que o povo ia ficar. Primeiro, o povo ia ser capturado, a cidade ia ser destruída, ia ficar em ruínas, e eles ficariam cativos na Babilônia por 70 anos. Detalhe, as coisas não tinham acontecido assim ainda. Deus tinha dado a data, onde e o porquê. Então, assim, o Isaías, né, os profetas, Jeremias, Isaías, estavam avisando o povo e o povo nem aí, cara. Se dane, vamos continuar na nossa vida, fazendo o que a gente quer, tá? E aí Deus permitiu. Então tá bom. Então vamos concretizar mesmo aquilo lá e aí vocês vão ter, já que vocês não querem vir no amor, vocês vão vir na dor, né? E aí Deus permitiu o cativeiro entregando-os a Nabucodonosor, né? E aí vamos lá. Qual foi o primeiro desafio imposto aos jovens cativos na Babilônia? Voltemos lá para Daniel, né? Lê aí de novo o 3 e o 4. Aí, como é que eu me perdi aqui? Do 3 ao 5. Daniel 1, do 3 ao 5, na verdade. Ai, caraca, peraí. Consegue ler aí, Léo? Estou procurando aqui. Consigo. Daniel 1, do 3 ao 5 diz o seguinte. Então disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos e dos oficiais, que trouxesse algum dos filhos de Israel da linhagem real dos nobres. Jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de aparência, instruídos em toda sabedoria, sábios nas ciências e versados nos conhecimentos, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei. Quando essa questão de habilidade aqui, você já entendeu mais ou menos também, né? A Já. fim de que fossem ensinados nas letras da língua dos caldeus. O rei lhes determinou a ração de cada dia e a porção do manjar do rei e do vinho que ele mesmo bebia, e que assim fossem criados por 3 anos, para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Os babilônicos, eles iniciaram, na verdade, um tipo de cultura que foi basicamente depois repetido pelo povo romano em alguns casos, tá? E outros povos também. Mas o que acontecia? Os babilônicos, eles entravam lá e destruíam tudo que era seu. Não quero saber, você perdeu, então perdeu, acabou. A sua, entre aspas, linhagem já era, né? Sua cidade, não quer saber de sua cidade. Já era. E só que quando eles capturavam as pessoas, o que eles faziam? Eles, entre aspas,
educavam, catequizavam aquela pessoa, quando digo catequizavam, é entre aspas, né? Catequizavam aquelas pessoas nos ritos caldeus. Então, a pessoa ia ser letrada no conhecimento, que obviamente, era um povo bastante inteligente, né? Era um povo bastante sagaz, arquitetura, urbanismo, matemática, os caras eram muito bons. Questão de filosofia. A filosofia começou na Grécia. Mentira. Porque os estudos dos astros e dos sonhos já existia desde o Egito, né? Então, assim, esse pessoal, eles eram instruídos. Então, o que aconteceu? Eles falaram assim, vocês vão ficar 3 anos na Universidade de Babel, na Universidade de Babilônia, e depois a gente vai fazer um testezinho para ver se vocês passam, né? Então, como diz aqui, ó, seguindo o costume da época, Nabucodonosor ordenou que jovens fossem preparados para assistirem no palácio e deveriam aprender as ciências dos caldeus para adotarem os elementos pagãos que já estavam mesclados naquela cultura. Este período preparatório ia durar 3 anos, uma faculdade de 3 anos mesmo. E no final dele seria feito um teste para saber quem estaria apto a assistir no Palácio Real. Este foi o quê? Um desafio cultural, porque imagina, você que foi levado cativo, cara, você não fala caldeu, você não fala babilônico, você não lê aquilo ali direito, você foi levado lá, você né, foi cortado, e agora você tem que aprender, porque senão, porque depois próprio rei vai fazer uma pergunta para você e você vai ter que saber repetir, né, responder. Então imagina a situação ali, né? Outro detalhe importante, é provável que Daniel tenha sido levado, né, quando você faz os cálculos ali, que ele fala, tive 80 anos, não sei o quê, porque não diz muito, mas Daniel foi levado ali mais ou menos com 17 anos, tá? Então, ele era jovem quando ele foi levado, tá? Então ele foi levado, como a escrita do verso 4 diz, jovens em que não houvesse defeito algum, ou seja, ele era bonitão, ele tinha boa aparência, provavelmente ele era alto, careca, com barba, tinha tatuagem, tô brincando, cara. Não, careca não pode ser, não. Né? Sacanagem. Mas enfim, ele tinha lá o seu, né? Ele tinha o seu porte lá e era uma pessoa inteligente. Então a pergunta 4 aqui, qual foi o segundo desafio que Daniel e seus amigos tiveram? Então o primeiro foi cultural, né? E os 5 e 6 fala o quê? O 5 a gente já leu, mas qual que fala que eles estavam lá, o 6 fala que eles estavam juntos. Lembra que nós estudamos que foram aproximadamente 10.000 pessoas que foram levadas cativas. Mas aí alguns, né, foram escolhidos para ser lá os eunucos, tá? Fala, Ednei. Teve alguns também que eu tava, acho que lendo no livro de Jeremias, né, que eles não aceitaram um cativeiro babilônico e fugiram, né, para o Egito e tal, e foram mortos e não sei o que. Nem todo mundo aceitou como Daniel, né? Então, o que aconteceu foi o seguinte, primeiro, não foi uma invasão, né? Se não me engano, foram 2 ou 3. Na terceira que acabou tudo mesmo, ou na segunda que ele foi lá e arrebentou tudo, queimou tudo, matou todo mundo. Nessa primeira foi levado Daniel, alguns fugiram. Porque eles invadiram, sitiaram a cidade, mas eles não chegaram a destruir ou matar todo mundo. Então algumas pessoas fugiram para o Egito, entendeu? Da última vez que eles entraram lá e aí eles acabaram com tudo. E a ordem de Deus era que eles obedecessem, né? Deus falou embora que era o exatamente. crisol de Deus e tal, a Babilônia, né? Que seria
Deus tinha falado, ó, você vai ficar lá mais 70 anos depois eu vou resgatar, né? Alguns não quiseram, não, Com certeza, né? né? E como que Só que aí você... Porque assim, mesmo você estando sendo o cara levado olha o tamanho do cativo... problema, você fala, pô, o Mas o tamanho do problema problema que eu vou encarar. mas assim, eles já estavam encarando um problema, porque eles já estavam negando a Deus antes, porque Deus estava mandando, falando para eles pararem de fazer as besteiras que eles estavam fazendo, e eles estavam continuando. Então, assim, primeiro, eles já estavam à mercê do que Deus queria fazer. E, segundo, se Deus falar que vai te castigar, é melhor você aceitar o castigo de Deus do que você sair debaixo de Deus e você perder a salvação, né? Porque foi o que aconteceu com Davi. Quando o profeta Samuel foi lá falar para ele que ele tinha feito besteira e ele sabia disso, que aí Davi falou assim, eu pequei. Aí Deus falou assim, então, tudo bem, né? Eu pedi perdão, tal, tudo bem. Mas aí agora você vai ter que escolher. Ou você vai cair na mão dos seus inimigos, né? Ou os seus, né? E você vai perder a guerra, ou Deus vai matar um pessoal do seu povo. Por que aconteceu? Deus tinha... aconteceu foi o seguinte. Na verdade, o que aconteceu foi o seguinte. Deus falou o seguinte, ó, pega os seus homens e vai guerrear. Davi quis contar quantos soldados ele tinha. O servo dele falou assim, eu não vou fazer isso, cara. Eu não vou, porque se Deus falou pra gente ir, a gente vai ganhar, acabou. Você não tem que ter, né? Deixa eu ver se eu tenho a vantagem numérica ou não, estratégia de guerra. Mas aí Davi bateu o pé e falou assim, não, vai lá, eu quero saber, eu quero montar a estratégia, eu sou estrategista, eu sou o rei, você vai lá e faz isso. Muito bem, ele foi lá e fez. Contrariado, mas ele fez. Aí Deus mandou, né, o profeta falou, fala lá para ele que ele pecou, tá? Se eu mandei, acabou, cara. Você vai lá e faz. Então você tem duas escolhas. Ou vou te entregar. Ele falou, não lembro a quantidade de tempo lá, na mão dos seus inimigos. Ou o seu povo vai pagar por você. E aí Davi escolheu assim, se é para que eu caia na mão de Deus, porque talvez ele tenha misericórdia. Já os meus inimigos, não. Tudo bem. Chegou um momento, tá bom, é na mão de Deus, na mão de Deus. O anjo desceu lá, se eu não me engano, eu posso estar errado, tá? O anjo desceu e matou acho que 20.000 soldados deles. Por causa do povo, do pecado de Davi. E aí Davi depois foi guerrear com o restolho que teve e ganhou. Só para mostrar que, tipo assim, cara, não é você, irmão. Sua estratégia, né? Tudo bem, você é estrategista, você é bom, legal, pô, bacana, né? Mas não é você que tá indo, sou eu, né? Então, da mesma forma que, respondendo sua pergunta, Ednei, da mesma forma, aqueles que fugiram de Israel, né, e para não ser levado cativo babilônico, alguns deles morreram no Egito. E aí você morreu longe da misericórdia de Deus. O rei era Ezequias, né? Tipo, acho que os Sim, familiares foram tudo mortos na frente Ezequias, dele. Joaquim, sim. É. Tá? Porque você tinha o rei de Israel e tinha o rei de Jerusalém, né, que era o rei de Judá, que era da parte norte, parte sul, enfim. Bom, vamos lá. Então, assim, Nabucodonosor ordenou que todos os jovens deviam participar dos manjares e iguarias da mesa do rei. Provavelmente, aí que tá. Qual é o problema deles comerem da comida do rei? Qual era o problema disso? Pô, cara, imagina. Eu sou capturado numa guerra, me levam pro palácio do presidente ou do rei do outro e falam assim, ó, vocês vão comer o que eu como. O melhor do melhor. Eu vou falar não?
Qual o problema disso? O problema é que, assim como normalmente era também no mundo judaico, israelita, o que o rei comia era o que era ofertado para os deuses deles. Entende? Então, o que era ofertado para o deus Baal, o deus Moloque, para o que era oferecido para os deuses babilônicos, as carnes, porque não era oferecido só carne de peixe, não era oferecido só carne de boi, era oferecido carne de porco, era oferecido também pessoas. Então, não que o rei fosse canibal, não estou falando isso, mas estou falando que o ritual envolvia tudo isso. E aí, obviamente, o, o Daniel e os seus amigos falaram assim, cara, a gente não pode comer isso, cara. E aí ele fala o seguinte, não, então beleza, então vamos comer só o que não foi oferecido. Cara, se tá na mesa do rei, irmão, só chega na mesa do rei o que é abençoado pelos deuses dele. Então, teoricamente, eles não podiam comer nada que era oferecido ali. Obviamente, claramente, né? Ia tudo contra o que estava escrito lá em Levíticos, do tipo de carne, do tipo de comida, né? Claro que ia contra, eles não seguiam nada daquilo. Então tinha carnes imundas também, de repente tinha lá sei lá, né? Não vou dizer o porco, porque o porco é muito comum, mas tinha lá a carne da cobra, o carne do Camelo. jacaré, do camelo, e tipo assim, tudo lá frito, e tipo assim, falei assim, não, cara, peraí, mas isso aí tá dizendo que não posso comer, que faz bem. Então, assim, além das carnes que eram ali oferecidas e sacrificadas para os ídolos pagãos, né? Isso não era algo muito novo, não foi algo que foi só naquele momento que a gente não deveria fazer. Porque até a época de Jesus, ou seja, mais de 1000 anos, quase 1000 anos lá depois, porque a gente está falando que Daniel aconteceu ali mais ou menos 605 depois de Cristo, e Atos, né, a gente foi escrito ali mais ou menos no ano 100 ali. Não é isso, né, Ednei? Atos foi antes, né? Anos Foi 100. anos 30? Anos Foi o último 30. livro, foi João, né? O João foi o último 45, livro, né? isso, anos 30, desculpa. Então a gente está falando de 680, 600 e sei lá, mais 600 e não sei quantos anos depois, quase meio milênio, também tinha a advertência de que você não deveria comer carnes oferecidas aos deuses. Vamos lá, pega aí, Atos 15, 29. 15:29. Isso, Atos 15, 29. Que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo lhes vá bem. Olha assim, olha aí, tá vendo? Então ele falando, cara, não é para você ficar comendo, não, é só carne, tá tudo certo, vamos comer essa bagaça aqui, né? Daí que foi oferecida pro Exu, né? Daí que tava ali Né, e daí que galinha tava lá na preta. esquina e eu fui lá e peguei, né?
Não, cara, a Bíblia tá falando, cara, não é para você comer isso. 15:29, olha lá, ó, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, aos deuses. Deus tá dizendo. Então, assim, não era algo novo, né? E aqui, ó, quando a gente vem aqui na internet, você fala, ó, o panteão de deuses do Império Babilônico incluía numerosas tríades de deuses, olha só, referência, né, muita heresia da Trindade, né, ou deidades. Uma das tais tríades era composta de Anu, o deus do céu, Enlil, o deus da terra, do ar e da tempestade, e Ea, o deus que presidia as águas. Meu amigo, deixa eu te contar uma coisa para você, cara. Isso é muito sério. Eu quero que você leia o que está escrito aqui, que não tem nada a ver com a Bíblia, tá? Isso aqui é uma página deuseseHomens.com.br, deuses assírios e babilônicos. Ó, falando aqui, ó, a tríade de deuses, Anu, deus do céu, deus da terra, do ar, da tempestade, das águas. Hoje em dia, presta atenção, hoje em dia você tem um monte de filme de Disney, tem um monte de desenho onde as forças invocadas é da terra, da água, do vento, né, do ar, Aquele desenho lá, o Avatar, do né? fogo. Olha aqui, cara, de onde vem isso aí. Olha da onde vem. Lá, né? Outra tríade era composta por Deus Lua, Deus Sol, deusa da fertilidade, Tamuz. Aí fala aqui, ó, planeta Júpiter foi identificado como deus principal da Babilônia, Marduk, Vênus como Star. O que ele estava falando aqui? Isso aqui, cara, quando você começa a pegar os povos e as suas histórias de deuses, elas são simplesmente reinvenções da mesma coisa. Você pega o povo egípcio, aí você pega o povo babilônico, aí você pega o povo romano, aí você, né, grego, aí você pega o romano, aí você pega, bom, a gente já está em Daniel, né? Você já entendeu essa pegada. Aí você pega algumas religiões aí que tem um monte de santo e de Deus para você adorar. Você está vendo que é a repetição e Deus fala: "Eu sou o único que deve ser adorado". Babel, mistura, mescla, junção, tudo junto, um monte de coisa. Babel, Babilônia e Jerusalém, Israel, com um Deus só. Monoteísta, né? Então, olha só. Voltando aqui, né? Este foi um novo desafio, um teste para os jovens hebreus, o regime alimentar. Eles foram tentados a comer coisas que Deus não aprova, pois esses alimentos e bebidas são prejudiciais à saúde, destroem nosso corpo, que é o templo do Espírito Santo, né? A gente leu isso aqui naquele estudo sobre temperança, lembra que o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Só para poder lembrar, pega aí, Ednei, 1 Coríntios 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. No 6, 19 e 20 diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos, fostes comprados por um bom preço. Glorificai então a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, a que também pertencem a Deus. O 31 diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa,
qualquer, fazem tudo para a glória de Deus. Ou seja, tudo que eu for fazer, eu tenho que fazer pensando que, ó, Deus está vendo, Deus está olhando, Deus está perguntando, e aí, você vai ser fiel ou vai arregar? Né? Vai pro Deus Marduk, vai pro Deus Tammuz, e aí, como é que vai ser? Né? Então, de novo, eles falaram assim, cara, a gente não pode comer. Que atitude Daniel tomou em relação à dieta pelo rei, dada pelo rei? Daniel 1:8. Lê aí. Daqui. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Muito bem. Ele não queria se. A minha versão está dizendo que ele não queria se contaminar, ficar contaminado, né? No momento da prova, Daniel manteve-se fiel. Veja bem, foi o Daniel que foi lá até o rei, o rei não, o oficial, e falou assim, meu, eu não posso comer essas coisas. Por causa disso, Deus, entre aspas, abençoou Daniel, mais do que os outros que também não queriam se comer, mas porque Daniel tomou a iniciativa, porque diz aqui, ó, no verso 8, mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção de manjar do rei. E aí o verso 9 diz aqui, ó, ora, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Ou seja, o que ele falou aqui? Então, por causa disso, Deus foi lá e deu uma maciada, né? Porque imagina, qual que seria a resposta mais óbvia? Ah, mano, você é escravo, cara. Eu vou mandar matar você, acabou, fim, chega. Tá louco. Você ainda quer pedir, né? A gente tá te dando a melhor comida que qualquer pessoa pode ter, que é a comida que vem do próprio rei. E, mano, você não vai comer? Mas não, Deus, por causa disso, Deus deu uma maciada. Ele falou aqui, ó, Daniel propôs, então, uma alternativa de alimentação durante 10 dias. Ao final desse período, os resultados se provaram exatamente opostos do que o cozinheiro-chefe esperava, né? No verso 11 diz lá, então disse Daniel ao guarda, a quem o chefe dos eunucos havia constituído sobre Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Experimenta-me, peço-te os teus servos 10 dias, fazendo que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti o nosso parecer. Por que legumes, cara? Porque eles não ofereciam legume para o Deus, eles ofereciam carne. Então qualquer coisa que você fosse fazer cárnico ali, você corria o risco de ser contaminado. Então eu falei assim, me dá então beterraba, jiló, inhame, né? Macaxeira, batata, e é isso aí. Tá? Então, peço-te servos por seus servos 10 dias para que nos deem legumes a comer. Então, se veja diante de ti o nosso parecer e o parecer dos jovens que comem a porção do manjar do rei, e conforme vires, procedas para com os teus servos. Ele concordou com isso e experimentou por 10 dias. E aí, depois disso, né, que ao fim dos 10 dias apareceu os seus semblantes melhores, eles estavam mais bem nutridos do que todos os jovens que comiam a porção manjar do rei, de sorte que o guarda tirou a porção de manjar deles e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes, ou seja, o Daniel fez os outros virarem vegetariano na marra. Qual que é o problema aí? Veja bem, isso é importante, cara. Eu não estou dizendo que ser vegetariano é bom ou ruim. Não estou dizendo isso. O que eu quero dizer é, você pode fazer a dieta da lua, velho. 10 dias não é o suficiente para você ficar mais saudável, mais feliz, mais alegre, mais forte, mais potente, mais... Não é? Entende? Ou seja, isso foi claramente a ação divina. A ação divina dele não
Fala, não vou contaminar, vou comer só isso daqui, né? Pode pegar qualquer nutricionista aí, vê se um nutricionista te faz um plano de dieta de 10 dias. Ele não faz, ele faz o quê? De 90, de 60, para você o quê? Começar a ter os efeitos que você gostaria de ter. Cara, são 10 dias, é uma semana e meia. Você muda, tudo bem, se você parar de comer uma semana e meia, tudo bem, mas não foi o caso. Disse que eles não só não perderam, como ainda ganharam. Pô, você é atleta, cara. Você sabe, para ganhar massa não é só comer macaxeira, irmão. Batata doce, não é só comer batata doce, né? Os dois aí. Então, assim, é óbvio que isso foi uma ação divina, né? De novo, é bom ou é ruim? É legal ou não é? Deveríamos ser então vegetarianos ou não? Eu não vou entrar nesse mérito. Isso aí é um outro papo, para um outro assunto, para um outro momento. O papo agora não é isso. O papo é, ele teve que se abster, ele se absteu e Deus honrou ele por isso. Tá? E aí a pergunta aqui, né? Daniel propôs uma alimentação alternativa durante 10 dias. Ao fim desse período, os resultados se provaram exatamente o oposto. Né, o que o cozinheiro-chefe esperava. Os que haviam sido temperantes estavam mais saudáveis, mais fortes e possuíam maior capacidade mental que aqueles que condescenderam com o apetite. É impressionante notar que, ao término dos 3 anos de estudo, Daniel e seus amigos foram considerados 10 vezes mais doutos do que todos os magos encantadores. Agora é um outro ponto que eu quero trazer aqui. Tem alguém aí, Lucas? Está ouvindo um pessoal falando aí? Não, acho que deu ruim aqui no microfone, peraí. Tá conseguindo me escutar? Sim. Beleza, voltou normal aqui, desculpa, Léo. Não, imagina. Então, olha só. Qual que é o ponto importante aqui? Eles passaram pela universidade, eles passaram pela faculdade, e eles estudaram, e Deus deu a eles que eles conseguissem reter mais coisas do que todo mundo, porque todos passaram pela universidade, todos passaram pela faculdade da Babilônia, todos tiveram que estudar. Só que esses caras talvez tivessem ralado mais do que os outros. Porque assim como aconteceu com José, que diz que ele prosperava naquilo que ele fazia, onde ele ia, ele prosperava. Onde ele ia, ele prosperava. As pessoas acham, ah, não, cara, isso é uma bênção de Deus. O cara não fazia nada e prosperava. Não, 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 não. Você está vendo aqui que Daniel entrou na faca, literalmente, comia só legume e estudava feito um cão durante 3 anos, a tal ponto de que o rei achou que eles eram 10 vezes mais inteligentes, cara. Então esses caras, eles queriam o quê? Honrar o nome de Deus. Tudo quanto fizerdes, tudo quanto chegardes às tuas mãos, faze-os conforme a tua força. Faça o seu melhor. Mesmo que você esteja num lugar absurdo, sendo cativo, faça o seu melhor, porque assim você honra o nome de Deus. Nada de fazer coisa meia boca. Quando você faz coisa meia boca, você desonra o nome de Deus. E esses caras estudaram mais do que os outros, comeram melhor do que os outros. De repente, os outros davam uma escapadinha para comer, né, um churrasco de camelo aí, escondido, não sei, né, dando uma brincada aí. Mas eles não, falaram, não, vamos lá. E Deus abençoou. Então, assim, outro ponto importante, né, depois eles foram achados como 10 vezes mais sábios. Ao fim dos dias, depois dos quais o rei tinha dito que trouxesse, o chefe dos eunucos apresentou diante dele Nabucodonosor. O rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros tais como Daniel, Ananias, Misael, Azarias. Peraí, meu amigo. Que todos? Que todos? Os israelitas que tinham sido levados cativo também.
Entendeu? Entendi. Então, meu amigo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: mesmo dentro do povo de Deus, mesmo dentro da igreja de Deus, você vai ter aqueles que vão se destacar, que vão se esforçar mais do que os outros, e Deus vai abençoar esses caras mais, sim. Os outros também estavam lá cativos. Outro detalhe, diz que somente Daniel, dos 10.000 que foram levados cativos, e dos não sei quantos mil que foram selecionados para, né, para passar no teste, para fazer a universidade, somente Daniel e depois os seus amigos que falaram que não ia comer. Todos os outros, ninguém falou nada. Ninguém falou nada. Ficaram, ó. Ou seja, por que Deus abençoou esses caras em específico? Porque eles se levantaram e falaram assim: não, não vamos fazer. Então, mesmo dentro da comunidade, isso é importante para você, cara. Mesmo dentro da comunidade da igreja, mesmo dentro da comunidade dos cristãos, vão ter aqueles que vão estar dentro da igreja e falar assim: ah, tanto que faz, vamos fazer isso aqui assim mesmo. Não, não é bem assim, não, deixa quieto. Pô, tá todo mundo ferrado, cara. A gente tá aqui, fomos levados cativo, cortaram as nossas bilolas. É sério mesmo, que você ainda vai ficar pensando se vai comer ou não vai? Cara, tá todo mundo, vamos morrer mesmo, que se dane. Entende? Eles não, falaram assim, não, 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 eu quero ser fiel sim, cara, eu vou seguir sim, foi o que eu fui ensinado, e nós estamos falando de cara de 17 anos, né? Naquele caso já não era 17, era 20, né, porque 3 anos depois de faculdade, tá? Outro desafio que esses caras passaram, né, tá lá em Daniel 1:7, lê pra gente aí, meu. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias Sadraque, a Misael Mesaque e a Azarias Abednego. Tá sem voz, não. Eles receberam novos nomes. Por que eles receberam novos nomes? Cara, por que eles queriam simplesmente apagar de que um dia eles já foram judeus? A partir de agora vocês são babilônicos. Deus vai fazer a mesma coisa quando nós chegarmos no céu. Porque nós vamos ter uma pedrinha com o nosso novo nome. Ele falou: aquilo que você era, já era. Acabou, passou, chega. Agora você é esse. E você está comigo aqui na eternidade. Então é importante a gente entender de que os babilônicos faziam, né, isso com a intenção do quê? Cara, você não é. Mas quando eu estava na minha terra, não, você não é mais. Você não tem mais a identidade. Aquilo, a gente queimou todo o seu lugar. Nós matamos todas aquelas pessoas que aquele lugar que vocês achavam que existia, não existe mais. Agora você é esse. Aqui. Imagina? Então, assim, quando fala ali que eles mudaram os nomes, eles tinham os seus nomes, né? Eles tinham os seus próprios nomes. Quando eu digo assim, eles tinham seus nomes com um significado. E aí diz aqui, ó, a mudança de seus nomes significava que esses jovens hebreus estavam sendo adotados na corte babilônica e intencionava-se que eles abandonassem essa religião hebraica e aceitassem o quê? O politeísmo da Babilônia. Seus nomes representavam divindades caldeias, ou seja, divindades babilônicas. Olha só, eles queriam de tal forma fazer a lavagem cerebral. Olha, você está aqui, na capital do mundo, no lugar mais avançado, comendo do bom e do melhor, e agora você tem o nosso nome, que você vai seguir o nosso Deus. Então diz aí, né? Daniel, né?
significava Deus, Jeová é meu juiz. E aí mandaram que ele ia virar um Beltesazar, ou seja, Bel proteja a vida do rei. Detalhe, ok? Detalhe é o seguinte, cadê aqui, ó, Daniel 1:7. Ó, Beltesazar. Em alguns lugares, esse Bel, ele deu a origem, porque era Babel, lembra? Sim. Babel, Babilônia. Esse Bel foi a origem, em alguns lugares você vê que a flexão do Bel ficou Baal. Baal. Deus Baal. Inclusive, até hoje, você sabe que quando as pessoas vão se referir ao tinhoso, eles falam do Beuzebu. Bel-zebu. Entende? Beuzebu. Então, olha só, olha o Deus que colocaram no nome do cara. O nome do cara era Yahvé é meu juiz. Não, não, não. Agora, Bel Bel proteja a vida do rei Nabucodonosor. Você falou Bel, Bel, apareceu minha mulher Isabel, Viu? Bel. Tá vendo? Vamos lá. O que aconteceu com Ananias? Ananias significava o Senhor é bondoso para comigo. Virou Sadraque. O que é Sadraque? Inspiração ao Deus Sol. Misael, que significa semelhante a Deus. Virou Mesaque, servo da deusa Sheba. Olha só, cara. E Azarias, que significava o Senhor é meu ajudador, virou Abed-nego, o servo do Deus Nebo. Então, cara, eles, tipo assim, cara, aquela religião, aquilo lá que você acreditava, a gente ganhou de vocês. Então seu Deus é fraco. Você vai servir o nosso Deus. O que Deus deu aos jovens representando a vitória no conflito entre bem e o mal, né? E a gente já leu aí no verso 17, 18 e 19 de que eles foram achados muito mais doutos, muito mais espertos, mas agora eu quero só frisar aqui, verso 17, lê para mim, verso 17. Daniel 1:17. Isso. Peraí, deixa eu pegar aqui. Caraca, peraí. Essa Bíblia fechou, não tô caminho. Se quiser, o Ednei lê aí, cara. Pode ser. Eu tô me Ora, perdendo aqui, peraí. tá, não, tranquilo. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda cultura e sabedoria, mas Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Muito bem, então olha só, o que Deus fez? Deus honrou os amigos de Daniel, dando para eles inteligência e sabedoria. Só que para Daniel, Deus deu algo mais. Deus ainda deu o quê? A questão da interpretação de sonhos. Importante de nós entendermos. Interpretação de sonhos já era uma matéria na Universidade Babilônica, que já era algo dos egípcios. A interpretação de sonho não era algo novo. Interpretar sonho não era nossa, só ele tinha essa capacidade. Não. Isso era algo que já era feito, inclusive era estudado. E a gente vai ver mais para José do frente Egito isso. tinha, né? José do Egito tinha José do também. Egito, ele tinha o dom, mas ele não estudou. Ele não interpretava. No começo, ele tinha o sonho. Depois é que ele pediu para Deus a interpretação do sonho. E aí foi quando ele começou a interpretar o sonho do copeiro, né? Do padeiro e depois do próprio
do próprio faraó. Mas, no caso de Daniel, é importante a gente entender que a cultura, a universidade babilônica, ela já estudava interpretação de sonhos. Só que o que Deus fez aqui? Deus deu para ele, tipo assim, algo a mais do que simplesmente o que estava no livro. Entende? Então diz aqui, ó, que e Daniel tornou-se entendido em todas as visões e em todos, veja bem, em todos os sonhos. Alguns conseguiam interpretar alguns sonhos, alguns conseguiam interpretar algumas visões, porque era o que estava nos livros de estudo, mas ele conseguia todos. Tanto é que no capítulo 12, que nós vamos estudar, né, na semana que vem, mostra justamente o quê? O rei tendo um sonho, que é normal, não diz nada normal aqui. E ele chama os interpretadores de sonho, ou seja, esses caras já existiam, já estavam lá. Só que eles não conseguem interpretar o sonho. O problema não é porque eles não conseguem interpretar. Quando ele acorda, ele nem lembra do sonho. E ele fala, eu não lembro do sonho, mas eu quero que vocês me deem o sonho e a interpretação, porque aquilo foi tão pesado que apaguei da minha mente, eu não consigo mais dormir. Os caras falam, não é assim que funciona. Você tem que me contar qual é o sonho e eu te dou a interpretação. Ou seja, não era algo anormal isso, não era algo, nossa, só Daniel. Não. O que só Daniel tinha é que ele sabia o que estava nos livros muito bem, mas Deus deu a ele aquilo que veio a mais. Né? Então, aí termina aqui, né? O que Deus deu aos jovens, e aí fala que a inteligência de todas as visões e sonhos. Isso demonstra que ele já estava sendo preparado aqui, ó o negócio falando, a mesma coisa que eu estava falando. Isso já demonstra que ele já estava sendo preparado para o exercício do ministério profético, que seria um veículo surpreendente nas revelações divinas que viriam depois. Tanto é que você vai ver que Daniel começa a ter uns sonhos que ele fala assim, olha só que coisa. Algumas vezes que Daniel foi chamado para interpretar o sonho, Daniel não precisou nem chegar a Deus e falou, não, isso é by the book. Isso é simples. Eu te digo. Te digo já, ó rei. Já vou te dizer o que vai acontecer. Em outros momentos, estava nos livros. E aí ele voltava e falava assim, eu vou ter que pedir para Deus. Você vai ver isso constantemente, né? O que isso nos traz, cara? De novo, né? Logo no primeiro capítulo de Daniel, aprendemos que Deus nunca desampara seu povo, mas concede sabedoria, coragem e livramento diante das circunstâncias adversas, no conflito entre o bem e o mal, e seu povo sempre tem a vitória final. Tá, beleza. Não quero entrar nesse ponto agora. O que eu estou querendo dizer aqui? Quero dizer aqui é o seguinte. Deus vai fazer a parte dele, só que a parte dele começa depois que termina a minha. Entendeu? Não adianta nada eu não estudar para a prova e depois chegar para Deus e pedir, Deus, me ajuda, olha, eu sou teu servo, eu sou teu santo, eu te sirvo, me ajuda aí, eu fiquei na igreja até as tardes da noite, me ajuda aí. Não, cara, não. É bom você estudar na universidade sim, ralar, fazer a sua parte, ser bom naquilo. Agora, aquilo que você não pode fazer, aí Deus faz. Jesus, quando veio aqui, ele deu essa demonstração muito clara. Quando Jesus veio aqui, ele foi ressuscitar Lázaro, o que ele pediu para as pessoas? Tirem a pedra. Ué, o cara que ia ressuscitar um morto não podia falar para a pedra sair? Claro, mas mover a pedra, eles podiam fazer isso. E não era uma pedrinha, era uma
pedra. Tiveram que chamar uma galera, puxar, fazer esforço, tal, mover uma pedra gigante para tirar. Aí sim, bom, vocês fizeram o que estava ao alcance de vocês, tá? Agora eu vou fazer o que vocês não conseguem. Lázaro, vem para fora. Da mesma forma na nossa vida. Quer ter sucesso onde quer que seja, na sua profissão, no trade, não interessa. É bom você ralar para você saber o by the book. É bom você estudar. É bom você, Agora, aquilo que você não conseguir, aí você pode pedir a Deus. Porque você tem que estar preparado. Daniel e seus amigos estavam preparados. Eles chegaram lá na frente do rei e responderam as perguntas. Por quê? Porque Deus miraculosamente deu para eles a resposta, deu gabarito antes? Claro que não, cara. Eles estudaram um monte. Mas, além disso, Deus deu a Daniel a capacidade de entender todos os sonhos através dele, através de Deus. Então, quando Daniel não sabia o que era o normal, estava no livrinho, ele ia lá e consultava Deus e Deus revelava. Beleza, querido? Beleza. No próximo capítulo, também é história, até o capítulo 4, capítulo 5 começa umas coisas mais legais de profecia mesmo. O bicho vai pegar no capítulo 7, nossa, capítulo 8, você vai ter que pegar caneta, caderno, porque vai ser doido o negócio, né? Mas até lá, você vai ver pinceladas. Você vai ter pinceladas de profecia, de cumprimento, interpretação de sonho, porque isso tudo vai ser base para você entender quem era o tal do Daniel e, né, o que estava acontecendo com ele ali, por que Deus revelou para ele tudo aquilo. Beleza? Beleza, Vazito. Beleza, então. Dúvidas, perguntas, questionamentos? Não, ficou bem claro tudo. Então tá, acabamos aí, então, oficialmente o capítulo de número 1 de Daniel, e aí semana que vem a gente vai lá para o capítulo de número 2. Vamos fazer nossa oração, então? Bora. Bora. Santo e eterno Deus que está nas alturas, maravilhoso e glorioso é o teu nome. Nós humildemente pedimos perdão pelos nossos pecados que nos separam de ti. Que nós possamos cada vez mais lembrar que tu és o Deus, que é o Senhor quem coordena, que é o Senhor quem manda, que é o Senhor quem dirige, mesmo em momentos de dificuldade, em momentos de tribulação, nós queremos lembrar que o Senhor está trazendo a tua palavra, está trazendo a tua verdade, a tua presença em nossa vida, e nós devemos aceitá-la, Pai. Pedimos agora uma bênção sobre essa semana que se inicia, a qual nós não sabemos o que vai acontecer. Nós não temos ideia, mas o Senhor já sabe. Que ao final dela nós possamos estar mais uma vez honrando o teu nome, teu glorioso nome, o teu santo nome, porque só tu és digno. Humildemente, Pai, peço uma bênção na casa do Ednei, peço uma bênção na casa do Lucas. Que o Senhor possa estar com eles, onde quer que eles estejam. Pedimos e agradecemos, não porque haja mérito, mas em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Valeu, queridos. Boa semana para vocês aí. A gente vai se falando. Boa semana. Léo, para ali, Léo. Você tá gravando? Para ali que eu Tô, quero te falar um negócio aqui. Tá bom. Pode ficar aí, Valeu. meu. Se quiser ficar aí, pode ficar. Pode ficar?